Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma live da Unespar, a Universidade Estadual do Paraná. Nessa live, uma live especial aí do nosso programa Paraná Fala Inglês. Para quem não conhece ainda, o PFI na Unespar está presente nos campi de Campo Mourão, Paranaguá e Apucarana, mas nesse semestre, em virtude da pandemia, a gente fez, o programa também foi ofertado, então, de forma remota e foi aberto a todos os campi da Unespar. Então, a comunidade acadêmica dos 7 campi da Unespar tiveram a oportunidade, teve a oportunidade de participar dos cursos do primeiro semestre. E agora já estão também aí, fizeram uma consulta pública aí a comunidade acadêmica da Unespar, e estão preparando novos cursos surpresas aí para o segundo semestre também. Hoje, o tema da live é a oralidade na língua inglesa, né? E quem vai estar aqui com a gente, quem está aqui com a gente como convidado, é Rodrigo Honorato. Ele é professor há mais de 15 anos, professor de língua inglesa, de cursos preparatórios para a certificação, né, da língua inglesa. E quem vai entrevistar é a professora Marinela Bertucci, que é filósofa e mestranda do Programa de Sociedade e Desenvolvimento da Unespar de Campo Mourão, e também professora de inglês no PFI, no Paraná Fala Inglês. Então, bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo. Obrigada aí a quem está nos acompanhando. Quem quiser ir fazendo perguntas, pode ir colocando aqui, que a gente vai colocar na tela para o nosso convidado. E com você, Mari, fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Com muita alegria que a gente vem apresentar para vocês mais essa live do PFI, do Paraná Fala Inglês. E o Paraná Fala Inglês está disponibilizando várias lives para vocês, lives muito interessantes sobre variados temas, e não só para a comunidade interna da Unespar, como para a comunidade externa também. E hoje nós estamos com o professor Rodrigo, né, como a Aline falou, professor há mais de 15 anos, professor especialista em oralidade e também especialista numa parte da linguística que a gente vai ver, que é o African American English. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem. Rodrigo, first, we're going to talk a little bit in English. Então, a gente vai fazer um mix, pessoal, de inglês e português, para vocês verem também como o inglês aí na prática mesmo. Então, as perguntas eu vou fazer para o teacher em inglês, ok? All right. Rodrigo, so in your experience as a teacher, like you've been teaching for 15 years, it's a lot of time. Correct. What do you think are the most common difficulties of the students in the speaking? All right, so well, first, good evening to everybody. Thank you very much for following us, for being here with us. Well, I have met different kinds of students, but one thing that I've seen that happens to most of them, if not all of them, is the fact that they cannot pronounce sounds that are similar to the sounds that we have in our language. And it's not only about Portuguese, but it's also about Arabic, about Spanish. So then when you have to change the sounds, that tend to be more difficult for us. And basically what I've seen is, especially for Brazilian students, is the fact that the Brazilian students, they connect the spelling of the words to the way they speak the words. And in English, you cannot do that because that will not make sense. So that is a very difficult thing that we have to work with our students in order to change that mindset and say, well, don't worry about the spelling because it's not going to work the way it works in Portuguese or in Spanish or even in Croatian. But yes, in Portuguese and in English, it is a little bit different. So that's the difficulty I see. Because I think that Brazilians can really speak English, very good English,
well, we are both Brazilians here, and we communicate in English without any problems. So, yes, we can do it. It takes time. It takes a lot of patience and a lot of study and dedication, but it is possible. So, yeah, but this would be the main difficulty I see is having to put in your mind that the English spelling is not connected directly with the English speaking. So that would be the most difficult thing for me. Yeah, I also consider this, and I totally agree with you, because we read the words and we want to read as it's written. Yes, And the parts in English, we don't do it, and that's the most difficulty I've seen too. The students complain a lot about it, and like you said, it takes a lot of time, it takes patience. And I would like to make a comment here in Portuguese. Para vocês, alunos que estão aí no básico e no intermediário, que estão acompanhando a gente, não desistam, tá? Vamos ficar aqui, vamos assistir, porque assim vocês vão praticar o speaking e o listening, na verdade, de vocês. E praticando o listening, vocês vão aprimorar também o speaking. E é muito interessante que a gente faça esse diálogo em inglês, né, professor? Para que a gente mostre como nós também, brasileiros, conseguimos aí nos tornar, não digo fluentes, mas conseguimos nos comunicar bem em inglês. Sim, eu vejo... eu fico muito feliz, na verdade, de poder falar em inglês e mostrar que nós somos capazes de aprender essa língua. Sim, quando eu comecei, eu também tive as mesmas dificuldades que todos os alunos têm. Eu sou brasileiro, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. Quando eu falo inglês, provavelmente eu vou carregar partes dessa cultura, desse sotaque, dessa identidade minha, né? Eu montei um sujeito identitário, esse sujeito é o Rodrigo, ele é falante de português, de Belo Horizonte, porém ele vai aprender inglês agora. Então, eu vou levar algumas coisas. Então, isso já é até uma ideia também introdutória de não se preocupar com falar como nativo. Isso é muito vendido, né? Vamos falar como nativos. Ah, mas nativo de onde? Nativo de quê? De quantos anos? É um nativo que estudou? É um nativo que é adolescente? É um nativo que não teve oportunidade de estudo? Qual nativo que a gente quer falar? Então, eu gosto muito da ideia do speak like yourself, né? Que fale como você mesmo e se comunique, né? Então, mas é isso aí. Então vamos falar em português e inglês para a gente mostrar para essa galera que é possível. Isso mesmo. Então, assim como o professor Rodrigo está falando, gente, isso é muito verdade. A gente sempre tem até algumas escolas que vendem isso, né? Fale como nativo, enfim. Então, isso é um problema, porque, na verdade, o que o professor falou é realmente verdade. Nativo de onde, né? A gente tem vários países falantes da língua inglesa, não só os Estados Unidos, né? Às vezes a gente muito relaciona o inglês com os Estados Unidos e esquece que existem vários outros países aí falantes do inglês, né? Então, isso é muito importante. Alguns alunos também, às vezes, se desculpam, não só os alunos, mas os brasileiros, quando vão para os Estados Unidos ou quando vão para outro país que fala inglês, eles se desculpam, oh, sorry for my bad English. Sorry, I don't speak English well. Então, a gente está sempre se desculpando pelo nosso inglês, né? Quando, na verdade, a gente precisa se comunicar, né? A gente precisa aprender inglês para a gente se comunicar e não para a gente soar exatamente como uma pessoa que nasceu naquele país, né? E que já nasceu falando, né? Não é o nosso caso. Então, eu acredito muito nisso que o professor comentou. Nossa, só um adendo, eu adorei esses dois comentários, né? Tanto do Leonardo Cordeiro e da Juliane Dalmas. Que nome bonito. Perfeito comentário, Rodrigo. Não importa que temos sotaque. Isso eu adoro falar sobre esse tema porque a gente esquece que nós todos temos sotaque. E a gente consegue ouvir só o sotaque do outro. Então, assim, quando eu tô conversando aqui com minha mãe, a gente fala desse jeitinho, assim, sabe? Porque nós somos de Minas, sabe?
Minas Gerais fala de um jeitinho diferente, né? Um jeitinho assim. Mais cantadinho, né? Cantadinho assim. Porém, estou falando com pessoas do Paraná. Tenho muitos amigos no Paraná que falam com sotaque um pouco diferente. Ele fala porta, eu gosto muito, porque tomam leite quente, machuca o dente da gente. Isso a gente precisa celebrar as diversidades culturais, de sotaque e tudo. Isso acontece em inglês também. E o Leonardo falou assim, infelizmente há muito preconceito linguístico entre os próprios brasileiros. Nós mesmos nos criticamos, como a professora Mari falou, a gente se desculpa pelo jeito que a gente fala. A gente está tentando, a gente está fazendo de tudo para falar melhor, para se esforçar mais, e então a gente não precisa pedir desculpa, né? A gente, pô, nós é que temos possibilitando a comunicação, isso. We are mineiros, so. Adorei. Gostei. Isso mesmo, Leonardo. Também concordo com o Leonardo e com a Juliane Dalmas. A Juliane Dalmas, Rodrigo, é a nossa coordenadora pedagógica do programa. Que legal. E a Ju, ela fez doutorado sanduíche nos Estados Unidos e ela até já comentou com a gente que lá eles diziam para ela que ela tinha um sotaque bonitinho e ela falou assim, que bom, porque eu não quero perder meu sotaque. É isso mesmo. Que bom, Juliane. Tamo junto. Palmas pra Juliane. Porque realmente, né, o nosso sotaque é a nossa identidade e a gente não pode perdê-lo, né? Nem tem como, não existe como, né? E a segunda pergunta que eu tenho para o teacher, vou fazer em inglês, é a seguinte. Which words do you consider more difficult for Brazilians to pronounce? Okay, cool. All right, so the words that I consider to be difficult for Brazilians to pronounce are the ones that look exactly like Portuguese. For example, there is the word teenager, but there is the word adolescente. E escreve adolescente. But a lot of people say adolescent, but actually it is adolescent. You know, there's a small or oponente, which a lot of people say opponent, but actually it's opponent. Or o verbo contribuir, right? Whenever you say, a lot of people say contribute, but actually it's contribute. So these words for me, they are difficult for Brazilian people to speak because we tend to speak them based on the sounds of Portuguese. And also, all these words, there are, TH sound. We don't actually have the TH sound in Portuguese, like the both voiced and the unvoiced or voiceless, like this and that. So we hear people saying this and that. Well, yeah, or nothing, and people say nothing with an F sound, or nothing with the S sound. Or so those would be, or nothing, exactly. So yeah, so those would be the most difficult ones for me. And also words that have nothing to do with the spelling. For example, coral. Coral in English is CHOIR. A lot of people say choir, but actually it's choir. Choir. So that's like, wow, where does it come from? So those are difficult words. Yeah. Yeah. And another words, in fact, that I consider very difficult for students to pronounce, for us to pronounce in general, are those ones where we have that L. For example, girl or world. Many students say like word for both of them, palavra and mundo. So that's difficult for us to make these sounds, I believe. And also the TH, like you said, I think we are shy to pronounce it because it's not so difficult. Like you just put your tongue into your teeth, like between your teeth. But some students are like, oh, but I'm not going to do this. It's ugly. Yeah. We have to.
One training I like to do with my students is to start speaking like that in Portuguese. So say, well, whenever you see the S sound in Portuguese, you want to stick your tongue out. And then you go like, sabe, aquelas pessoas que falam assim, como, sabe, a sopa, vou tomar sopa. And then if you start doing it as a practice at home by yourself, and then whenever you have to say it, that sound will come out naturally. Yeah. And, so I usually get this tip that one teacher of mine said. She said, just look at the mirror and practice saying it. Like, go saying until you see it's perfect. Like that one that it's difficult. The word ladrão in English, because we have TH in the beginning and then we have F in the end, that we don't put our tongue in between our teeth. And then we have to say thief. And she said it's a very difficult word for her, and she had to practice looking at the mirror a lot of times. And yeah. This is something that I consider pronunciation and phonetics study to be important, because you see what you said is very important when you say, well, in the word thief, you have one sound that is the tongue between, the upper and the lower teeth. But then at the end, you have the F, and the F is actually lower lip and upper teeth. So then if you start being aware of the way the sounds are, produced in your mouth, that's going to help you a lot. So that's one of the things that I do. I record videos of myself. So I always look at myself and I start pronouncing the words, looking in the mirror, but then I use the video so I can watch that again and say, wow, do I really pronounce that correctly? Is my mouth moving the way it's supposed to move? So that's one exercise for you to, to pretty much give feedback to yourself. Yes. Aline, eu só queria que você colocasse, por favor, o comentário da Ju novamente, só para eu falar um pouquinho sobre ele. Então ela fala, né, very good points. One difficult pair of words, rural and area. I love that. Rural and area. Rural area. Rural area. Yeah, yes, it's difficult. It's difficult to make this rural area. E é um som muito interessante, né? O som do R em inglês, né? Esse R retroflexo, que é um R muito visto em São Paulo, Mato Grosso, algumas partes do Paraná. Você fala assim? Eu não falo, mas tem algumas partes sim que eles, né, falam um pouquinho puxado. Sim, eu adoro esse R. Aqui em Minas, o sul de Minas fala assim, né, que é mais próximo de São Paulo, região do Triângulo Mineiro também, que é mais próximo de Goiás. Então, eles usam esse R retroflexo. Então, você vê assim, alguns mineiros do sul, por exemplo, da cidade que chama Varginha, onde tem o ET de Varginha, é o ET de Varginha. 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 Esse R para eles é tranquilo. Isso. E às vezes a pessoa consegue até fazer esse, por exemplo, rural, porque esse no meio, né, esse rural é meio estranho pra gente, né? Porque, por exemplo, eu falo porta, mas quando eu vou falar Piracicaba, eu falo pirá, né? Mas geralmente quem é de Piracicaba mesmo, eles falam Piracicaba. Né? Eles falam esse rural ali no meio também. E esse R, olha só, eu adoro essas conexões de sons e esse comparativo dos sons, tanto de português como inglês. Olha só, esse R que nós dois falamos, que é o Piracicaba, ele é o R tap, né? Que ele é o mesmo R que tem entre vogais no inglês americano. Então, por isso que a gente fala water. A gente fala, sei lá, uma outra palavra, matter. Então, é esse R de Piracicaba, de Arara. A gente usa as duas vogais, né? Isso mesmo. Ó, eu falei que meus gatos iam começar a miar, eles já começaram. Teacher, então eu vou fazer uma outra question para você.
in English também. Então, are there any techniques you recommend for students to develop their speaking? Okay, techniques for them to develop their speaking. I would say, well, first is singing. So you connect what you like, the songs you like, the bands you like, but also you connect that with a fun and a very interesting technique for you to start getting the fluency, flow, cadency of the language, rhythm, intonation, pronunciation. You can work with so many things just by singing. Second thing, I would say memorizing lines of movies and series. This is what I have done. For example, I've watched this movie here, Friday. Have you ever watched the movie Friday? I didn't. I have never watched it. Well, I have watched this movie Friday many times. I know so many lines from this movie, and I speak just like them because I've watched them so many times. So every time I say it, my mind automatically speaks like them. So just go like every time, for example, say, "Hey, you just got knocked out." I don't say, "Hey, you just got knocked out." I say, "Hey, you just got knocked out." Because the guy in the movie speaks like that. So every time I remember that line, it reminds me of the movie, and automatically the pronunciation comes on naturally. Yeah. So that's like singing, memorizing lines of movies and series, understanding what you're saying, to just don't just repeat like a parrot. But yeah, so those would be my favorite activities. They're fun. And of course, reading out loud, grab a text, simple text in here, have my little grammar book here. Then I read it out loud. So after some verbs and adjectives, we can use either a preposition plus gerund or two plus, so I read out loud so I can hear myself later. And now, since we have cell phones and we can record ourselves, try to record yourself and then listen to what you had recorded before. So then if you understand it, that means your pronunciation is all right. If you don't really understand yourself, maybe you should work more on your pronunciation. So, some of the strategies I use. I think that's very cool. I saw a teacher. He's been a teacher for a long time too. Just let me read the question. Could you guys speak what you think about people who learn English by themselves? Yeah, we will discuss it, right, teacher? We had already planned about discussing it. But first, I'm going to give you this example that a teacher gave. And he said, like Rodrigo said, we should record ourselves and we should see if we understand ourselves. And I think it's very useful. Not only study, of course, you have to study, you have to know the grammar and the stuff, but also you have to be in contact with the culture by watching movies and listen to songs. I think it's very appropriate because some students, when they do listening activities, sometimes they say to me, "Oh, that's not what he said." If I tell the phrase, like, "That's the phrase he said," and they say, "No, it's not. He didn't say that," because they aren't used to the native pronunciation in movies and songs because they only use the English that they learn in the course. And I think it's very interesting and important to enter, to really emerge in the culture, to learn it better. Right. Totally agree with you. I think that it is very important for you to study a course, add a course, just like this brilliant course that you guys have. I was very happy when you guys contacted me because I believe in this kind of work. I was like, wow, like Unespar is just opening doors for me to speak about something that I love and that I've studied for a long time. So publicly here, thank you so much for the opportunity and congratulations on this.
sharing this with our students, with our people out there in Brazil, anybody in the world. I don't know if you've seen that, but there is a girl here watching this live. She's from Egypt. That's cool. I didn't know. It's amazing, right? So she was the one that commented. I didn't understand anything when we were speaking in Portuguese. She's from Egypt, and that's what I love about this idea of course, because we practice, we share with people from all over the world. This is beautiful. This is beautiful. Thank you guys very much. And we thank you for being here and talking to us about this subject that I consider very pertinent to our course because in my way as a teacher, most of the students come to me and say, I just want to know how to speak. I don't want to know the grammar, and I just want to know how to speak. So I think it's very important for many people because they want to travel and they want to communicate. That's their priority. So I think it's awesome that you've been here to talk to us about it. Thank you. And let's move on to, I think it's we can answer the question we had. So what can you tell about that question, teacher? And Oh, that's again. Yeah, there was. Could you guys speak what you think about people who learn English by themselves? Yeah. Okay, so I have had both parts: learning English at an English school, an English institute, and learning English by myself. I personally think it is very important for you to take a course because that will give you basis to what you will learn. When you learn by yourself, is it possible? Yes, it is. But there will be nuances of the language that you might not be able to catch because you haven't been aware of that. So, for example, I learned a lot from movies. For example, I selected here some of the things that I've watched, like movies, series. Everybody Hates Chris. I love it. Me too. And I have learned so much from watching those movies and series and videos. That's great. But then when I went to school, and then my teacher said, hey guys, you know that when something started in the past and continues up to present, we use this verb tense that's called present perfect. And that's when I go like, really? That's cool because, oh my God, I have watched this show for a long time. That's why I use present perfect because, I started watching it like now it makes sense. now exactly. So that's what I think the course is so important because it helps you understand the language and understand what you have learned by yourself. I have one student who has learned just by moving to the United States and talking to native speakers. She communicates brilliantly. She communicates with anybody in English, but she doesn't know any grammar rules. And that makes her life a little bit difficult. For example, when she has to write a letter or an email, or if she has to, now she wants to go to college in the United States, and then she will have to take the TOEFL. And then for me, she was like, Rodrigo, I don't know how to write a text. I don't know how to properly write, an essay. I say, yes. So that's what you're missing. So you see, she is very fluent. She speaks with anybody. She understands the movies. She doesn't have a problem with understanding the oral language. But when it comes to producing a language in a different way, she misses some parts. There are some gaps in the learning process. So I think that learning by yourself, excellent. But take a course because it's going to fill in those gaps. Yeah, great explanation. I totally agree. Couldn't agree more because I think we need a course, but it's like you said, we need both. We can't only trust on just watching movies and listening to songs.
because then we don't know the rules, like you said, like when should I use this grammar? When should I use this structure? You don't know just by listening to songs or watching movies. So that's what the course comes and unites things. But I think if you only have the course and you don't emerge on the culture, if you don't listen to music, if you don't watch movies in English, because some of my students have this trouble, like I don't like movies with subtitles, I prefer dubbed movies. And some people have this difficulty in watching movies with subtitles. And I think this is not good because, like I said to you, what we learn in school is not exactly like they speak day by day. So sometimes we can confuse, we don't understand because we are used to say, like, I don't want to go there. And they don't Exactly. like that. I don't want to go there. Yeah, like that. So it's like they say to me, no, it's not what he talked. It's not what he said because they aren't used to listening That's right. That's to right. things like that. All right. So let's move on to the next question. And it is, do you think in the USA we have more varieties of accents than in Brazil? Wow, that's a great question. Um, okay, so there are catalogs of accents, so you can actually map the accents in different regions. Well, in the United States, you have some regions that are very famous, like the Valley English, which is spoken in California when people speak like that. Like when you watch uh, the Gossip Girls and they talk Yeah. like that. That's a certain accent. It's not the way I talk. Is if I hear that, I can understand. I know where the person's from. Or if you sound a little bit like that, you know that you're from the South of the United States. By the way, that's my favorite accent. Uh, or if you talk to a person like that, the person's from Brooklyn, New York, and it's a different stuff. But it's very difficult, even though the colleges and universities around the world have been trying to map all the accents. It's impossible. I mean, we have done such a great job mapping those areas and stuff, but the language is so live that it will change. And then my work that I did 20 years ago today will be just old study. It's going to be great basis for the new studies. So I don't know. I don't know if the United States or Brazil has most of the varieties. I really don't know. I know that in the United States you have Southern accent, Texas accent, then you have the Florida accent that's very specific. Like you know right away the person's from Miami or the person's from Orlando. And then you have New York, and then just in New York City, there are 5 different big accents in there. Which so how can you map that? So you map specific areas, like when people, and we generalize these accents. We say, "Oh, this is Southern accent." I say, well, "Yeah, that's Southern accent, but Alabama doesn't speak like Texas, and Texas doesn't speak like Mississippi, or Or Mississippi Appalachian. doesn't speak like Appalachian. Appalachian English is a completely different accent." Yeah. So yeah, so that's very difficult to map. Even though we have these difficulties, we actually have people doing a great job. Thank God I'm one of those people working with, one of the branches of linguistics is social linguistics. And then inside that, we have a little bow in there. And this bow is dialectology. So you study the specific dialects in different regions. And in Brazil, we have specific accents. Like we might have like big accents, like the northeast, and then you have Bahia, Minas, and then you have like the I would say like the center of Brazil here. They speak with a certain way, and then you go to the south.
But that's funny because when people say, "Oh, you're from the South," because I'm sure that people from Paraná don't speak like people from Rio Grande do Sul, and they don't speak like people from Santa Catarina. But what we say, we just call them people from the South. So we generalize all the 3 states, and then we say that people speak the same way. Now, if you go to Florianopolis, for example, that's one specific accent. People from Florianopolis, they know that they're from there or not. That's so that's very difficult to know the numbers of accents. I know about 7 different accents in America that I know and I can recognize, but on the map we have 16. Brazil, I would say that we have more than 16, but I'm not sure, so I cannot really confirm that. Yeah, I would like to talk about the Juliane's commentary. Aline, você podia colocar de novo só para eu lembrar? Então, às vezes penso que os sotaques também estão nos grupos étnicos mais do que nas regiões, latinos, negros, certas comunidades, etc. Exactly. E é uma coisa que eu pensei também, né? Acho que também tem esse grupo que fala dessa maneira, né? Até uma identidade, né? Como a gente falou, às vezes o sotaque, o jeito de falar é uma identidade deles. Desculpa te interromper. Não, eu fico tão empolgado e feliz com esse assunto que eu quero sempre falar, nossa, eu estou estudando isso aqui. Pode falar. Olha só que legal. Aqui, né, o comentário da Juliane é muito legal porque, infelizmente ou felizmente, isso. Às vezes penso que os sotaques também são de grupos étnicos, mais do que nas regiões. E eu concordo super com isso. Porque aqui no Brasil a gente não tem muito isso. A gente não tem assim, o negro fala de um jeito, o branco fala de outro jeito, o indígena fala de outro jeito. A gente não tem isso. Aqui no Brasil a gente tem isso como região. E a nossa região vai ditando, né? E a gente tende a fazer o mapeamento do sotaque baseado no mapa político do país. Então, assim, a linha de Minas Gerais acabou, então acabou o sotaque mineiro. Só que o sul da Bahia fala com sotaque mineiro. E o norte de Minas fala com sotaque baiano. E o que eu gosto de perceber assim, são as nuances vocálicas para a gente descobrir o sotaque. Por exemplo, eu estou falando com você em português. E aí, se eu começar a fazer mais ditongo, você vai perceber que eu estou falando mais igual um carioca, certo? Porque o carioca ele faz um ditongo das vogais. Claro que tem o chiado do carioca, mas você percebe também se a pessoa nem chiar, porque você sabe que tem um ditongo ali, ó. Ali, ó. Essa vogal, ela fica maior ainda. Ela é mais estendida e ela tem um ditongo, assim. Então, eu falo aqui em BH, eu falo você. Meus primos do Rio falam você, ó. Eu vou conversar com você, ó. E aí, pensando nisso, né, nossa vogal aqui de Minas é uma vogal mais fechada. E quanto mais você vai subindo para o Nordeste, essa vogal vai abrindo. E você percebe que a pessoa é do Nordeste porque há uma abertura da vogal e há uma musicalidade diferente. Por exemplo, no sul da Bahia, eles não falam ti e di, eles falam ti e di, como falamos aqui em Minas Gerais, mas se você vai para o norte da Bahia, e aí você está chegando mais perto de Pernambuco, Paraíba, e aí o sotaque vai diferenciando, a vogal está aberta, o chiado do carioca também está por lá, e agora temos ti e di. É uma variação muito linda. É mesmo. E se você vem descendo de volta para Minas, entra no estado de São Paulo. São Paulo fala um pouco mais completo, certo? É uma variação um pouco mais forte, assim, tem todo um contexto que é, por exemplo, lá na Moca, né, tem os italianos que falam um pouco mais assim, certo? Então eles vão falar um pouco mais rápido e ao invés de falar porta, eles falam porta, porque o R é um R mais vibrado, como o R de italiano, certo?
E aí você vai entrando e descendo para o Paraná. Eu não vou fazer muito sotaque do paranaense, porque você do Paraná vai falar assim, nós não falamos assim. Quem fala Lá em assim, Pato Branco, fala assim. lá em Pato Branco, eu falo assim, eu tenho uma amiga de Pato Branco, gostaria de mandar um abraço para ela, de Pato Branco, tem uma escola em Pato Branco e fala dessa forma. Uhum. Rodrigo, vou beber hoje, depois do trabalho, uma cervejinha. Oh my God, I love this. Então, aqui no Brasil, a gente vai andando em regiões e a gente vai ouvindo. E eu amo fazer essas viagens. Eu fiz uma viagem de carro, de carro até Uberlândia, que é no Triângulo Mineiro, e lá eu peguei um ônibus e rodei. Subi Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará. Fiz rodando assim e eu aprendi muita coisa de sotaque, vocabulário. Voltando para os Estados Unidos, o que a Juliane falou é totalmente pertinente. Você consegue perceber o negro americano e você consegue perceber o branco americano. Se você fechar os olhos e só ouvir, fechou os olhos, só ouviu, esse cara é negro, só pode. Porque tem alguma coisa ali que me indica que ele é negro. E isso acontece nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, raramente a gente consegue perceber isso. Era isso que eu ia comentar também com você. Adorei os comentários, muito bacana, porque realmente aqui no Brasil a gente tende a dividir por regiões. E uma coisa legal também, você falou do Paraná, que se você falasse de uma forma, eu ia falar que a gente não fala assim. E aconteceu com uma amiga minha, a gente trabalhava na mesma escola e ela era do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a tentar imitar, e eu falei, porque lá no Rio Grande? E ela falou, não, a gente não fala assim. Então esse rio, acho que em alguns lugares lá eles falam, né? Tipo, Rio Grande, mas talvez na região dela não falava. Então, eu acho que sim, tem várias aí nuances dentro do professor, e a gente nunca vai saber quem está certo, porque quando você fala assim para mim assim, Rodrigo, a gente não fala assim. Aí você está falando assim para mim, o que você está fazendo não condiz com a realidade. E eu falo assim, você não percebe o seu próprio sotaque, você só percebe o sotaque do outro. Então não dá para você saber como que você fala. Exatamente. É muito difícil, é muito difícil. Então, a Bruna, ela está falando a pronúncia do TH, né, do TH em inglês, em algumas regiões dos Estados Unidos, eu não consigo diferenciar que palavra é. O que você pode falar sobre isso pra gente, Rodrigo? Então, o TH, ele já está, como que eu falo? Fica subentendido que há esse movimento mesmo, a língua entre os dentes e todo mundo pronuncia assim? Não. Do mesmo jeito que fala assim, o R de inglês é R, todo mundo fala porta. Não, tem gente que fala porta, tem gente que fala porta, tem gente que fala porta. Por exemplo, a gente está falando sobre essas variações linguísticas étnicas, né, em grupos étnicos americanos, ou em outros países. Nos Estados Unidos, o negro, ele geralmente, quando ele está falando com a variante linguística dele, que é chamada de African American Vernacular English, ele não usa o som do TH. Não tem. Então, você falar nothing, é F, nothing. Então, você falar, por exemplo, que a pessoa é surda, é deaf, e eu vou falar sobre a morte de alguém, vai ser a mesma pronúncia, deaf, deaf. Não vai ser deaf and death. Uhum. Então, eu adoro a pergunta da Bruna, e eu acho que é uma pergunta de uma percepção muito sutil. Assim, nossa, muito sutil você escutar. Que o TH é diferente em algumas regiões. Sim, ele é diferente, ele pode confundir as palavras. Por exemplo, se você falar this e this no Black English, ou no African American English, é um short para disrespect. Uhum. Então, se você falar this, e aí? Você está falando this car, como se fosse this car? Ou você está falando he dissed me in front of people? Para disrespect me. Então, o contexto vai dizer. Então, a gente tem que ficar muito
não sei falar isso em português, aware, Uhum, aware ok. of the context. Como é que eu falo isso? Uhum, A gente sim, tem que ficar ligado no contexto, né, pra gente saber o que tá pegando. Olha o é Nicolas. verdade. Então, Nicolas diz, receiving input helps us to improve output. I would like to ask if you think it's possible to get a good level of pronunciation by repeating shadowing phrases as well. Can this method help? All right, this is for me. Yeah, I think it's so. Okay. All right. So I personally think it does help you a lot. This is basically what I've done. And for example, when you're watching a live like this one, you could be repeating at the same time. So I'm talking to you, and well, Mary is speaking English. I am speaking English. So if you start repeating the same things that we are saying, that's a very nice exercise of shadowing. And that helps you speak more fluently, speak more naturally, just because your brain starts understanding how you have to pronounce words or not. Usually I shadow movies and I shadow short videos on YouTube, because otherwise it gets really tiring. Mhm. Some of my students ask me if I watch movies in English all the time. Well, no, I don't. I sometimes watch them in Portuguese just because I don't really want to think at that moment. I just want to have fun. So let me watch it in Portuguese because I know that if I put the movie in English, I'm going to study. I know I will. So I'm going to pay attention to that word and this. Oh my God, he used that vocabulary. I never use it like that. And I know that's not going to be only entertainment time. There'll be, work time. And Mhm. sometimes I just don't want to work. I just want to watch the movie. Yeah, I think sometimes I just want to pause the video or the series or the movie because, oh, that's a nice expression. I've never heard of it. But then I think, oh no, because if I do this, I'm going to be working and now I just want to have fun. So this is this is the problem. But I would esqueci a palavra. Eu ia acrescentar agora pra gente, vou falar em português só para eu te explicar melhor, explicar para a galera que está assistindo também. Tem o cantor, o Eddie Vedder, que é do Pearl Jam, e tem uma música dele que chama Crazy Mary, por ela ter o Mary no meio, aí eu fui ouvi-la. E no começo da música ele faz um R também muito forte, meio texano, assim. Eu até brinquei com o meu namorado que ele fala assim, porque parece que ele tá dizendo isso, sabe? Para quem, assim, não tem ouvido mais treinado, né? E aí eu fui procurar e ele não é da região do Texas, né? Eu falei, gente, mas como? Porque ele tem sotaque do Sul. Então, eu acho que é mais difícil da gente mapear mesmo. Tipo, aqui é esse sotaque, mas aqui não é. Então, é difícil, né? Sim, um dos exercícios que eu faço de sotaque, porque como é o que eu gosto, é o que eu trabalho, é o que eu estudei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu sempre, quando eu vou para alguma conferência internacional, aí eu adoro ouvir as pessoas e falo assim, aqui, você é da Península Balcã? Aí ele, sou, por quê? Eu falei assim, Croácia, Montenegro, Sérvia, você é de onde? Não, eu sou da Croácia. Ah, que doido. É porque eu tenho um amigo croata, então eu comecei a entender como que o sotaque dele funciona em inglês. Então, quando eu escuto, isso já ativa no meu cérebro. Eu falo assim, nossa, olha, o croata é assim. Olha, ele faz esse V desse jeito. Isso. Isso também acontece com o sotaque iraniano. No Irã, eles têm muita dificuldade de fazer o V. Então, assim, você falar assim, sei lá, Valerie. Eles têm mais um som de W e falam assim, Valerie. Valerie. Aí toda vez que eu escuto, eu vou, say, are you Persian? I say, yes, I am. Do you know Iran? I said, no, it's because you sound like it. E na verdade, isso acontece ao contrário com o alemão, né? Geralmente eles falam what's your name? Em vez de what's your name, né? Eu tenho um amigo húngaro que, quando eu conheci, ele chama Amos. Amos, ele é da Hungria, e quando eu conheci em 2008, ele
ele me perguntou assim, a gente trabalhava num acampamento juntos, lá nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, e aí ele era um dos kitchen staff, né? Ele trabalhava lá, tipo assim, servindo a galera e tal. Uhum. E aí eu cheguei com as minhas crianças, né? Que eu trabalhava no acampamento com crianças. Eu cheguei com minhas crianças assim, aí ele olhou para mim e perguntou assim, Rodrigo, what you want? Isso. Que doido, velho. O cara me perguntou what you want, que é what do you want. Quer dizer, só que também na Hungria eles têm isso. Né? O W tem som de V, mas é what you want. Isso, Aí, isso mesmo. massa, cara, eu achei isso lindo. E aí eu vejo o brasileiro falando assim, não quero falar igual o brasileiro. Cara, velho, é bonito demais, mas tem gente que não gosta. Tem gente que quer perder, né? Eu tenho também um amigo americano e ele diz que o que eles falam do sotaque brasileiro lá nos Estados Unidos é que a gente tende a vocalizar muito, né? Então a gente fala have, want, às vezes nem tem a vogal ali, a gente quer colocar a vogal. I want to go. Então a gente coloca ali essa vogal e ele falou que é muito o que eles falam, né, do brasileiro. E eu percebi também que o espanhol eles têm aquela coisa de fazer o V, né? Tipo, em vez de falar. Agora não vem nenhuma palavra, mas às vezes do B eles vão para o V e eles fazem a mesma coisa no inglês, né? Eles tendem a fazer esse mesmo movimento para o inglês também. Então a gente acaba permanecendo com isso, né? Não tem como a gente apagar o nosso sotaque e mudar para um sotaque. E olha só, olha que percepção legal. Falando nisso, aqui, Juliane, como reconhecer um mineiro, começa a frase dizendo aqui, já não fala desse jeito, não. E a gente não percebe. Olha só a percepção dela. Eu nunca percebi que eu começo a frase falando aqui. Eu sempre falo, para chamar a sua atenção, eu uso aqui. Aqui, te falar um negócio. Exato. É bem isso, né? E aqui no Paraná também a gente tem algumas expressões, né? O piá, que falam, né? Nossa, troquei piá. Quem fala isso, né? Os do sul do Brasil. Vamos ver essa pergunta da Márcia. O inglês na área turística é diferente do inglês fora do turismo? Tem alguma semelhança? Yes, it is. It's very different. In Portuguese or in English? Vou em português, que ela fez a pergunta em português. Sim, é diferente e por uma questão de mercado mesmo, de venda. Na área turística, você vai entender na prática o significado da expressão língua franca. Língua franca é uma língua que foi escolhida para ser a língua do turismo, da educação, da comunicação internacional, do comércio internacional. Sabemos de qual língua estamos falando, inglês. Então, se você tiver um trabalho e você quer prestar esse serviço para uma empresa japonesa, a comunicação vai ser em inglês. Não vai ser nem em português, nem em japonês. Porque existe uma língua que é chamada de língua franca, que é uma língua de comunicação internacional. O turismo usa essa língua. Então, assim, por mais que eu seja texano, e eu ia falar assim, man, I'm gonna tell you something that happened to me 3 nights ago. Look at this. I was having a conversation with a friend of mine, and he was telling me, because we're about to chop it up a little bit, we're shooting the breeze. E aí a pessoa fala assim, o que você está falando, velho? Não estou entendendo o que você está falando. Então, eu preciso sair desse inglês regional, entrar no inglês que é internacional, que é a língua franca, e aí sim eu vou comunicar melhor. Então a venda é feita através desse inglês. Então você vai ver assim, por mais que o cara seja texano mesmo, se ele chegar numa parte turística, ele vai falar, today we're going to look at the museum. This museum here is a very important museum for the Texan people, because... E ele vai falar de uma forma que é muito mais entendível internacionalmente falando. Então, fugir desse regional. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui em português como se fosse uma língua franca.
Agora, tem jeito nós trocar uma ideia desse jeito, só, que é o jeito que nós trocamos ideia aqui mesmo. É Mari, né, que você chama, né, Zé? Você fraga os meninos lá da pedreira, lá embaixo, lá no buraquete? Ai. Fraga não, né, Zinho? Frago não. Que é frago? Eu não entendi, desculpa. O que é frago? Você conhece nesse sentido? Vamos ver se você conhece esse aqui, ó. Aqui, tem como você arredar a cabeça um pouquinho para a direita? Arredar é ir para a direita, né? Arredar seria afastar. Arreda isso. E aí, se eu começar a falar dessa forma, talvez a nossa comunicação vai diminuir. E isso tem muito no Paraná. Você vai usar expressões que eu não vou fazer ideia. Então, a gente faz o quê? Corta essas expressões regionais, a gente conversa de uma forma que todo mundo se entende, e é isso que é usado no jornalismo. Você sabe de onde que a Fátima Bernardes é? Sei lá de onde que ela é. Não dá para perceber um sotaque aparente. Ou William Bonner. Aí você fala assim, o William Bonner é carioca. Imagina ele começando assim, boa noite. Hoje vamos falar sobre o coronavírus. O corona tem matado muitas pessoas no estado do Rio de Janeiro. Mas não só aqui no Rio de Janeiro, no estado de São Paulo também, certo? Não dá. Porque aí vem o mineirinho e fala aqui. O mineiro a gente vai falar assim, aqui. Você conhece a Lúcia ali, filha do seu João? Então, morreu de corona. Então, você tem que ficar ligadinho, viu? Tem que usar a máscara, lavar as mãos, porque, ó, pega mesmo, e tá matando, viu? É o nosso jeitinho, mineiro. Eu adorei o Zé. Seu nome é Mari, né, Zé? Ai. Mas, enfim, realmente, é isso mesmo. Eu ia falar também, você falou do jornalismo, eu ia falar do exemplo das novelas, porque por mais que a pessoa seja do Paraná, às vezes ela força um sotaque carioca ou paulista, né? Ela não fala porta, por mais que ela seja do Paraná, né? Ela vai falar porta ou porta, né? Então acaba sendo convencionado, né? O que é falado lá na televisão é falado. E quando eles querem fazer uma coisa caipira, eles fazem também bem exagerada, né? Sim, de uma forma. Assim, você vê o Nerso da Capitinga, né? Que é um. Isso. Ele seria um caipira do interior de São Paulo ou do interior de Minas. Mas eu, particularmente, não conheço ninguém que fale tão forçado assim. E eu entendo assim, claro que existe toda uma. Como é que fala? Ai, esqueci. Tem um nome específico para isso. Lembrei. Chama idioleto. Idioleto é o seu sotaque pessoal. É só você, só a Mari que fala assim. Você conhece aquele negócio que você escuta a pessoa falando assim, você fala assim, eu sei que é a Janaína, só a Janaína fala desse jeito. Só ela fala isso. Só ela fala isso. Isso chama idioleto. Então, é parte do seu sotaque, do seu dialeto regional, só que você se apropria desse sotaque e você faz o seu próprio. Esse é o idioleto. E isso, a gente tem o idioleto escrito, que não é chamado de idioleto, nem sei se existe um nome para isso, mas é aquele que quando a gente pega o texto do aluno e fala assim, não foi você que escreveu. Eu já sei como que você escreve, e você não... É isso. E tem essa parte também do sotaque em si, né? Então, assim, eu sou mineiro de Belo Horizonte, eu falo dessa forma. Não quer dizer que minha irmã fale assim. E ela não fala. Minha irmã fala muito diferente de mim. Eu escuto uns sons, assim, como eu sou profissional dessa área, eu gosto de prestar atenção nisso. Eu falo assim, eu não falo, eu não abro essa vogal aí. Por exemplo, mas talvez você abra e nem perceba, né? Mas olha só, você fala banana ou banana? Banana. A minha irmã fala banana. Banana. E eu falo banana. Eu abro essa vogal, minha irmã não abre. Por quê? Não sei por quê. Ela fala desse jeito. Qual sotaque que é o de mineiro? Os dois. Exatamente. Qual que vai ser mapeado aqui? Fala assim, olha, o sotaque mineiro, eles abrem a vogal para falar banana. Eu falo assim, eu não.
Exato. É complicado a gente fazer essa generalização, né? Todo mundo fala assim. Por exemplo, você estava falando ali da Califórnia, né? Que as meninas falam, tipo, I was like thinking, and oh my God. Yes. E eu, quando eu comecei a falar inglês, eu falava assim por influência também das meninas, né? Desse Gossip Girl e dessas coisas, tipo, oh my God, I was like. E aí a gente começa a botar esse like em todo lugar. E às vezes, quando você vai falar, eu vi um vídeo com várias pessoas de várias regiões dos Estados Unidos, e aí eles perguntavam, qual é a característica do seu estado, segundo, né, o que falam. E a pessoa falava, eles falam que eu falo assim, mas eu não vejo que eu falo assim. Eu não vejo que eu tenho esse sotaque, que eu tenho essa pronúncia, que eu fico falando like all the time. Então, às vezes realmente a gente não percebe, ou às vezes a gente não faz isso, né? Isso é muito legal, mas eu ia muito pro Piauí. E aí, uma vez eu estava sentado à mesa lá com o pessoal no Natal, e aí eu comecei a contar uma história. Aí eu vi que todo mundo parou para me ouvir. Galera assim, parado, ouvindo eu contando a história. E no final, olha só, no final, um cara virou para mim e falou assim: Rapaz, mas tu tem um sotaque carregado, menino. E ele não, né? Aí eu pensei, olha, que interessante. Só ele não consegue perceber o dele, ele consegue perceber o diferente. A gente só consegue perceber o diferente. Exatamente isso. Isso é muito interessante. Legal. Outra coisa que eu ia te falar é que a gente fala o girl, né? Eu tava até falando que é uma das palavras difíceis de se pronunciar, mas eu vi pessoas do Texas falando gal, né? Yeah, e aí, gal. E aí eu falei, gente, porque às vezes falam gal e eu falava, gente, não é gal, é girl, né? A gente acaba falando, mas não é assim que fala. Mas na verdade existem várias maneiras de falar, né? De pronunciar aquela palavra. E não sei se os alunos assistem, mas eu acho muito interessante assistirmos também documentários. Porque os documentários que pegam pessoas assim comuns, a gente vê, entre aspas, né? Vou chamar de erro, porque não é erro, porque na fala não é erro, né, professor? Os linguistas aí vão dizer que não é erro. E eu também acho que não é. Mas as pessoas, elas não falam de acordo com a gramática convencional. Então, tem muito we was, né? Em vez de we were. Vejo muito isso. E, às vezes, por exemplo, eu vejo eles dizendo my address, em vez de dizer my address, né? Porque o address, quando é verbo, né? Mas, às vezes, na fala, eles dizem assim. Então, eu acho bacana da gente assistir para a gente ver também as várias nuances de pronúncia aí das pessoas, e até os pequenos errinhos, que às vezes a gente fala, errei nisso, meu Deus, não vou ser entendida, né? E, na verdade, porque até eles mesmos fazem esses errinhos, né? Sim, esse é muito legal. Eu adoro isso. Então, let's go to the next question. And now I want to talk more specifically about the AAVE. Então, para quem não conhece esse acrônimo aí, gente, o AAVE, ele se trata do African American Vernacular English, que o nosso teacher, ele é especializado também. Como a gente pode ver, ele falou muito bem. Eu adorei a pronúncia texana e a pronúncia do Black ali. O Black também é conhecido como Black English, né, teacher? Também conhecido como Black English. Tem algumas variações, assim, tem BEV, que é Black English Vernacular, tem AAE, que é African American English, tem o AAVE, que é o African American Vernacular English, então, varia. Tem language, né? AAL, African American Language, yes. AAL. Tem uma variação. Quando as pessoas perguntam, Adri, qual das variantes linguísticas do inglês que você gosta mais? Eu gosto do African American English falado no sul dos Estados Unidos. É o que mais soa como música para mim. Nossa, que lindo. Mas eu gosto de todos. Eu gosto do African American, do Black English jamaicano, que chama Jamaican Patois. Muito gostoso também, adoro. Bob Marley, né? Bob Marley. A gente escuta aquela música assim, a dati 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 love,
I'm still in love with you. What a man gotta do, what a man gotta do, girl. Eu acho muito legal essa variante. Mas o que mais me encanta mesmo assim é esse black do sul dos Estados Unidos. Então, assim, é aquele que fala um pouco mais. Ele fala com southern accent, mas ele não abre tanto a boca para falar, é mais deep. Assim, man, just like, because I was talking to my friend Brian the other day, and he was telling me that he wanted to drive his car. You know what I'm talking about? It's just like, man, I told him not to drive the car that way because, like, you don't want to drive to that area, man. You can take the bus, for example. Aí esse é o que eu mais encanto, assim. E tem o sotaque. Deixa eu só interromper um pouquinho você, Rodrigo, só para falar isso que você estava falando, I was telling. Eu acho que eu nem consigo fazer isso certinho igual você estava falando. Eles fecham muito a vogal, né? Por exemplo, a gente fala head, né? E aí eles falam my head. It wasn't good. E aí, às vezes, acho que até isso os alunos às vezes têm a dificuldade, mas ele não falou head, né? Enfim. Então eles fecham sempre essa vogal, né? Sim, tem isso. What's this number for you? It's 10. For me, it's 10. So yeah, like, I thought 8, 10, 9, 10. And I was like, oh, what? 8, 9, 10. É legal. E tem no Black English também existem essas variações, né? Tanto assim, um senhor de idade falando, uma senhora, se é uma teenager, se ela cresceu mais próximo de meninos brancos, de meninos negros, de meninos latinos. Então, há uma variação muito grande dentro dessa variante. E tem, assim, tipo assim, o de Nova York, por exemplo, ele é um sotaque um pouco mais aberto, assim, parece que é mais imponente. Você escuta, assim, parece que a galera tá brigando. No início, assim, você fala, não, eu vou sair daqui, a galera tá meio brava. Mas eu tava em Nova York, e ela fala, for example, man, you see the guy introducing himself, and he talks a little bit like that. It sounds like you're angry or something. Because, man, I'm not angry. I'm just talking about myself. I work here, and I'm a teacher, and that's exactly what I do. Adorei. Tá bem forçado. Aí você vai descendo também, entra assim, sai do estado de Nova York, entra na Filadélfia, assim, né? Na cidade da Filadélfia, né? Pensilvânia. E aí você vê que é o sotaque que eu acho lindo também, que é o tipo Will Smith. He talks a little bit like Southern like this, but there are some nuances of New York City. So you see that's kind of strong, but he doesn't go very loud and he doesn't go very low like the Texas people. For example, if you're talking to people from Miami, they talks a little bit like that because, there's a lot of influence of the Mexican and also the people from the islands. For example, Puerto Rico or Cuba, they have this nuance of a Spanish language that's very connected to the way they speak. Sometimes you talk to people like Latino people, they talk like that very fast. I love it. In this documentary I was talking about, I saw a woman. She was an old woman, and she didn't look like American because she had this influence of, I think, Puerto Rico, I don't know, but like Spanish. And then I thought, oh, she's not American. But then they said she was born there, and I was, oh my God, how it's influenced by Spanish. That's right. Yeah, and I have some specific questions about the AAVE. Okay. And this, the first one, where does it come from? Okay, so Portuguese or English? I think it can be in English. Okay, great. So, back in the days when they started this big navigations, the great navigations, the Europeans, trying to go different places around the world, you saw that, the English people, the Portuguese people, they decided to go to Africa. And what they did is that they went to the West African countries like Benin, Angola, Namibia, countries like Guinea-Bissau, Senegal, some of those areas in the west coast of Africa. And then they enslaved this people. And, the first thing that they do is every colonization
they impose the religion and the language. So when you impose the religion, you give me your fears. So now I fear the hell, for example, or I fear being burned in the marble for the rest of the eternity. So they give you this fear for you to go like, oh my God, no, if I do that, that's a sin. And if I sin, I go to hell, and that's the purgatory. And then you start thinking I'll be about things punished that somehow. will be punished somehow. Exactly. But you had never thought about this. But then somebody teach you how to love, how to talk, how to. And then one thing that they do is like when they impose the language to you, you cannot speak your mind. For example, I'll give you an example here. Hey, this conversation now will be in Spanish. Do you speak Spanish? I don't. No. Entonces vamos a hablar en español ahora. Yo tengo dos preguntas. Dos preguntas para usted. La primera pregunta es, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 24? You understand me now? So it's just like, I do. that is really cool because in Spanish, you can deal with it because it's similar to Portuguese. Mm-hmm. Meni niko ukres nemore. Oh my God. I have no idea when you talked. Privya kagdila harasho. Exactly what happens. So when I impose the language, people cannot speak. So then you shut the mouth of the whole community or the whole society by saying, from now on, you have to speak this language. But I don't give you the conditions to learn this language. But the thing is, and this is exactly what happened. So the enslaved people were brought to America and brought to Brazil. And in America, the slave masters, the slave holders, they imposed English as being the language, the official language of that nation. So the black people could not communicate with each other. So then, but we are human beings, so we have the capacity of learning language. Throughout time, you start to pick up on it. And then once you started picking up on it, and then you start using certain words to communicate, and then you start creating your broken language. So you don't know how to use all the sentence, but you start using that. It's pretty much what happens when you're Brazilian and you're learning English. You don't know how to say everything, so you say, I go mall, my sister, okay? And then you understand, I will go to the mall with my sister. But, that's broken. And you base that language on your mother tongue, which is, in our case, Portuguese. So there is a connection between the pidgins that they started using, the slaveholder masters, the slaveholder languages, which is English in this case, and the West African languages that they spoke before. So then they connect all of that, and then they start using this different language. Of course, that was 500 years ago. And then their children, the enslaved people's children, they were born in a country where they speak English. But they also speak the mother language or the father's language. So then they connect that English that they speak as a native speaker now, plus the languages spoken by the mother or the father. Or, what happened in slave time, some families were just sold, to different slave masters. So then they would get connected with other people, and then they would learn another language. So then nowadays in America, you have mostly, black people that can code switch. They speak one English that's called American, and they have another variety of that language, which is called African American. So you see, so that's how it's been created, how it's been, out there for all this 500 years. And for example, the way I'm talking to you right now, I can switch up a little bit, and then you would understand right away that this is English, but you kind of sound a little bit different, you know what I mean?
just like because this is African American. So you see, for example, the way I'm talking to you, you will understand. But you know that I done do that a couple of times before, and you wouldn't understand basically what I said because like I would have changed the vocabulary a couple of times, like use the lexicon to kind of different. None of them. Yeah. So then you hear that and say, "Oh, this is African American." I've heard this in movies. I've heard this in Everybody Hates Chris. I've heard this in when Kevin Hart is doing the comedy, or I've heard this in the Cosby Show in the 80s. And then because of this language that's different like that, you have, dictionaries, for example. This is a dictionary for hip hop. This is called hip hoptionary. Hip hoptionary. It's just the language in there. Or then you have books like the Black Talk for you to understand expressions used in Black English. And then in America, you also have, look at this Bible. This is called the African American Devotional Bible. That's awesome. And it's like, how come you have like a Bible for Black people? No, it's not a Bible for Black people. It's just a Bible that's commented for the Black community. So, because that's a different culture, that's a different understanding of the language. So we speak differently. So yeah, this is Black. And I think that's very pertinent of you talking about it, because like you said, in Brazil we can't difference if a Black guy or a white guy. We can't difference them if we are with our eyes covered. But in English we can, because they have like this dialect, they have this variety of the language. And I think, like Juliane said in the beginning, it's kind of their identity. So even though they were born in the United States or in England or anywhere that's a country that speaks English, they will maintain that tradition. I think even though they don't maintain in their services or in public places, they will maintain at their houses to keep going with this tradition. That's right. Woo, that was good. Eu vou falar em português mesmo, mas dentro dessa discussão aí que vocês trouxeram, lembrei muito do Pajubá, né? Que na verdade já caiu, já foi até questão de Enem, que é uma espécie quase de dialeto falado pela comunidade LGBT, QI+, mas que também tem origem aí dentro da comunidade negra LGBT, né? Então, me lembrou muito isso. E que são palavras diferentes que você não encontra. E tem o dicionário Pajubá também. Você estava mostrando os outros dicionários, eu lembrei do dicionário Pajubá também. Que legal, que legal. Isso é muito interessante, né? O que na verdade, acho que até uma forma de poder, né? O que a linguagem pode dar, uma forma de só nosso grupo fala dessa forma, só o nosso grupo usa esse tipo de expressão, né? Quando o Pajubá ele surge, também tem muito a ver com o que o Rodrigo estava falando de silenciamento, né? De você ter uma língua que impõe, e isso gera um silenciamento desse idioma. Então, para a comunidade LGBT se proteger, utilizar essas palavras que outras pessoas não vão compreender, também era, né? Bem nesse sentido de proteção, assim, é bem interessante ver isso, como isso ocorre em outros, sempre, né, assim, independente do lugar do mundo, a linguagem resiste, né, e a necessidade de comunicação resiste também, porque nós somos seres muito sociais, né, então a gente tem essa necessidade de se falar, de comunicar, enfim. Isso, e acaba virando até um código também, né? Acho que a gente tá chegando no nosso... Sim. Travou um pouquinho, não consegui te entender, Aline. Eu acho que a gente tá com um delayzinho aqui do que... Eu acho que sim. Eu só comentei que a gente está chegando para o fim da nossa live, então eu queria que vocês podem continuar aí o assunto, mas só para a gente ir direcionando. Mas está muito bom esse bate-papo, está muito gostoso de assistir.
I think we have tendencies to be Gemini. I believe in the zodiac. Do you believe, Rodrigo? I do believe in the zodiac. Oh, that's cool. That's Definitely. cool. Are you a Yeah. Gemini? No, I'm a Pisces. Pisces. Oh, so Yeah. you're a very kind person. And don't make me cry. A dreamer. Yeah, I'm a Definitely. Libra, but I talk a lot. Like we've been talking for 1 hour and 20 minutes, and it seemed like it went so fast. But just for us to finish, I want you to talk a little more about the African American English. What have you been researching about it? And what can you tell us about it? Just to Okay. this. All right. So, well, the African American English is, for me today, one of the most spread out English. So, if you haven't started learning about it yet, I think this is about time for you to start. By the way, I've been working on a great material that will soon be out for people who are interested in this variety. So, I personally have never seen anybody talking about it. And I haven't seen anybody actually teaching and learning, deeply what Black English is all about and how it is. But we use that all the time. We see this all the time. If you listen to Chris Brown, he speaks Black English. If you watch Everybody Hates Chris, Rochelle, the one that talks like that, my husband got two jobs. I don't need this. That's Black English right there. And then I say, well, I want to talk like somebody. It's just like when you listen to Cardi B, she speaks Black English. Yeah, a lot. Yeah, when you listen to Beyonce, she speaks Black English, and her husband Jay-Z, and everybody speaks Black English out there. So there are some people that say, "Oh, you should not learn this variety because this is wrong. This is not a prestige one." All right, Yeah, so that's people, yeah, and then for me, it's just like, well, if you don't want to learn it, that's cool with you. I'm gonna learn it, and I'm going to speak it. That's yeah. simple as that. That's your choice. So you see Black English everywhere today. So if you start learning this variety, I'm sure that you will start listening to English from a different perspective. So grab this opportunity and just say, well, I want to learn Black English, and whenever my material comes out, you guys are going to be the first ones to know, because it's going to be on YouTube, it's going to be on Instagram, and I'm working on a written material as well for you to see how the language goes. I mean, in terms of vocabulary, in terms of pronunciation, in terms of grammar. Get ready. Yeah. So just one comment. Some people say that Black English has no grammar, but it does have, right? It does. Yeah. Yeah. So some people say, oh, it's wrong because it has no rules, but it does. So it does. You cannot do things. For example, you can say we was, but you cannot say I were. Yes. Yeah. You cannot say he were. Mm-hmm. You know what I mean? It's like, yes, that there are rules, and those rules just do not go the same way that the general, English goes. It's just a little bit different. So, all right. I believe they use a lot that acronym. I don't know if it's an acronym. Ain't, right? Oh yeah, she's like, use that ain't a lot. And ain't is not even, that was not even generated from Black English. That's Scottish English. That's Scottish. I didn't know. Yeah. They created that back in the 18th century. When they started using am not, and they say ent, and that was used by the royal families. And that's crazy because people today, they see this is wrong. Oh, this is wrong. That was the noble language back then. And then nowadays, the streets talk like that. So then they don't accept it. Anything that the streets do, they don't accept it. Yeah. So I was like, it's not prestigious anymore. Yes. Yeah, it's all related to money and power. But this is another discussion for another live. For a different day. Well,
very happy. Thank you so much, Mary, and everybody from the PFI Project, Aline, coordenadora Juliane, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você sobre um tema que eu adoro muito. Vou dar uma olhada no Pajubá, gostei demais. A Aline entrou assim do nada, Pajubá, presta atenção. Já prestei, já anotei, já está anotado. Pajubá. Eu quero, assim, na próxima conversa, eu já quero trazer o Pajubá como exemplo. Porque é um exemplo de força, é um exemplo de língua de poder, de língua de. Esse é o meu lugar de fala agora. Você não consegue entrar nesse lugar de fala. Então, a partir do domínio dessa língua, aí você vai ter esse lugar de fala. Mas esse lugar de fala hoje é de quem? É da comunidade LGBTQ? Mas não é a minha. Eu sou hétero. Mas será que eu poderia aprender? E como que eu vou ser aceito se eu falar? Então, assim, são questões que sempre me trazem. A galera fala assim, não, Rodrigo, se eu chegar lá nos Estados Unidos falando Black English assim do nada, o que a galera vai fazer? Eles vão me respeitar. Eu falei assim, então, isso é uma língua dos caras lá, das meninas de lá. Parece que eles podem ver isso como você está zoando, né? Brincando. Ou se está desrespeitando, depende. Então, vá aos poucos, assim, até que você conseguir entrar na comunidade. Eu gostei tanto do Rodrigo fazendo o Southern accent, né? O lá do Texas, o do Sul, que eu vou aderir. Quando eu for para os Estados Unidos, eu já vou chegar mandando. Adorei. So thank you very much, Rodrigo. Gente, obrigada por assistirem. Obrigada, Aline, por ajudar a gente. Imagina, prazer. Então, é isso, gente. Obrigada. Bye, bye, galera. Bye, bye. Thank you. Só antes da gente finalizar, lembrando, então, para o pessoal que está aí assistindo e para a comunidade da Unespar que ainda vai assistir, né, que vai ficar disponível essa live aqui no nosso canal. Também tem outra live do PFI já disponível aqui no nosso canal. E tem o canal do PFI também, do PFI Unespar, no YouTube, para quem quiser conhecer. Tem vários materiais super legais. Tem o canal do Rodrigo também, tem o perfil dele no Instagram, que eu já vi lá que é super, super bomba, né? Tem muitos seguidores. O canal tá ficando muito massa, chama English Black Friday, e vai ter muita coisa sobre Black English, General English. Vai lá que vai ser legal, se inscrevam lá, galera. Muito legal. Se inscreve no canal, não esquece de dar o like. Também lembrando que o PFI em breve aí vai comunicar quais serão os cursos que vão ser disponibilizados para a comunidade acadêmica no segundo semestre. Isso vai ser noticiado, vai estar nas nossas redes sociais aí em breve. E lembrando que os cursos do PFI são cursos gratuitos, né? O único custo que tem é um material de... tem ainda esse custo, Mari? Tem, né? O custo do material, que é o acesso a uma plataforma que é utilizada, mas essa é realmente o preço de custo desse material, mas ele você paga uma vez só no começo do curso. Depois você faz o semestre todo sem precisar gastar mais nada, né? Então é uma super oportunidade para a gente que é de universidade pública, né? Porque a gente sabe que também nem sempre os cursos vão ser acessíveis a todos, né? Mas aí a universidade faz, e são profissionais excelentes, né? Eu também fiz curso no PFI há uns 2 anos atrás, e foi muito bom, recomendo. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanharam. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Mari. Foi uma delícia fazer essa live com vocês. Foi muito bom. Dei muita risada. Aprendi muito também. Agora eu vou tomar um leite quente. Aqui. Um abraço, pessoal, e boa noite. Até mais.